E o Revista Novo Tempo especial de Natal já está de volta. E em Manaus, jovens surdos e professores de Libras doaram talento no mutirão de Natal para incentivar a população a ajudar, independente da condição física ou social. Veja só. Hoje é dia de Natal e talvez você já tenha presenciado durante este mês alguma apresentação de coral, encenação, orquestra ou mesmo uma decoração natalina. Tudo isso torna o Natal uma época muito esperada por muita gente, principalmente por Judá, que este ano pôde passar o mês de Natal com seus amigos. Eles fazem parte do grupo de Libras de uma das igrejas adventistas aqui em Manaus, que tem tradução para os surdos. Eu sou surdo e o nosso grupo participa do mutirão de Natal. Nós também fazemos reuniões de surdos para aprendermos mais sobre a importância do nascimento de Jesus. Eles se juntaram e quem levou a sério essa união foi a professora Mirtes, que semelhantemente ao que Judá faz com seus amigos, também fala em Libras e ensinou seus alunos a cantarem músicas natalinas nessa nova língua aprendida. Nesse mutirão de Natal, a Escola Adventista está empenhada em ajudar, criando cidadãos mais sensíveis às diferenças, né? Eu quero dizer a todos que não existe motivo para não ajudar as pessoas, não existe desculpa. Todos podemos sim ajudar. Especialmente nessa época do ano, a gente percebe a igreja toda envolvida, vestindo a camisa, saindo para a rua para fazer coleta de alimentos, distribuição. Mas a Ação Solidária em nossa associação tem atuado de forma marcante em outras épocas do ano também. Outros eventos aconteceram em prol da arrecadação de alimentos, como a cantata de Natal do Coral Jovem de Manaus. Nós temos a alegria, juntamente com todos vocês, de poder celebrar também, comemorar esse dia tão especial, que para o cristianismo representa o nascimento de Jesus. O meu desejo a todos vocês é que vocês aproveitem esse momento e sejam muito felizes. Aproveitem a oportunidade que Deus deu para mim e para você, que foi a entrega do seu Filho Jesus para nos salvar e nos livrar de todo mal e de todo pecado. E a União Noroeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia compreende os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. E nós vamos conferir agora os dados da arrecadação do mutirão de Natal nessa região. São dados parciais, 688.200 quilos arrecadados no mutirão de Natal 2015. E continuando a falar sobre o mutirão de Natal, a gente recebe em nossos estúdios agora o pastor Paulo Lopes, que é coordenador desse projeto maravilhoso na América do Sul. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo. É muito bom, né, Leite, ter você aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Muito bem-vindo, pastor. Bom, pastor, a gente soube que numa cidadezinha lá no interior de Manaus, eles contribuíram para o mutirão de Natal de uma forma espetacular que chamou a atenção. Como é que foi essa história? Bem, eu visitei essa pequena igreja no mês de janeiro e eles estavam todos empolgados e me contaram da experiência do ano passado, da campanha do ano passado, quando eles arrecadaram cerca de 10 toneladas ou 10 mil quilos. Uma pequena igreja de 70 membros somente. Isso me impressionou. Então eu preguei naquele sábado e eu desafiei a igreja para o mutirão deste ano. Eu disse, vocês podem fazer mais. E impressionante, realmente. Este ano, 70 membros, uma pequena igreja na periferia de Manaus, 17.500 quilos arrecadados. Isso mostra a força das pequenas igrejas. Eu ia até comentar, porque, como o senhor falou, é uma igreja pequena de 70 membros na periferia de Manaus, conseguir uma arrecadação tão expressiva. Isso, de alguma maneira, mostra que não existe uma questão de tamanho ou de local para que o mutirão de Natal consiga arrecadar muitos alimentos, e muito mais do que alimentos, né? A gente também tem roupas, tem brinquedos, etc., para as pessoas que estão precisando, não é? É exatamente isso. O mutirão é um projeto que tomou conta da igreja, a igreja realmente gosta do projeto e não faz diferença. Você tem, por exemplo, instituições grandes como o UNASP de Engenheiro Coelho, nosso centro universitário, que arrecadou quase 300 toneladas de alimentos, e você tem igrejas como esta, com 70 membros e mais de 17 toneladas. Ou seja, é uma campanha que realmente envolve toda a igreja. Tá certo, pastor. E, inclusive, é interessante a gente questionar, né? Qual a importância do empenho das pessoas em um projeto como esse do Mutirão de Natal? Veja, esse é um projeto que realmente tem
abrangido toda a igreja, não importa o tamanho da igreja ou as instituições que nós temos como igreja aqui no Brasil. O importante é o envolvimento. Isso demonstra que nossa igreja é uma igreja solidária, é uma igreja que realmente se preocupa com as necessidades do nosso próximo. Uma igreja que não fica só dentro do templo, né? Ela Exatamente. sai para alcançar a comunidade. Exatamente, uma igreja que procura ser relevante junto da comunidade onde ela está inserida. Certo, pastor. No próximo bloco, o senhor fica aqui, a gente vai continuar falando sobre as ações do Mutirão de Natal, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa, porque a gente vai lá para os Estados Unidos conversar com o nosso querido pastor Williams Costa Júnior. Olá, André e Suzaene. Qual a relação que existe entre chocolate e reforma? Outra pergunta. Como uma vida de serviço que se sacrifica até a morte pode frutificar até hoje? Veja a história de Fabiana Bertotti. Conhecida pelos Alpes gelados, queijos e chocolates de alta qualidade, a Suíça também é um território carregado de significado para os cristãos e a reforma protestante. Isto porque em cidades como a Basileia viveram e trabalharam grandes nomes como Zwinglio, Calvino e Erasmo de Roterdã. Cortada pelo rio Reno, a cidade faz divisa com a França e a Alemanha e foi o destino de um dos pioneiros da Igreja Adventista. Jovem ainda, mas viúvo, pai de 2 crianças pequenas, J.N. Andrews era um grande administrador, um erudito e também bom em línguas. Esse foi um dos motivos também pelo qual ele foi escolhido para ser o primeiro missionário adventista além-mar. Deixou Boston, nos Estados Unidos, e veio para Basileia, na Suíça, onde ele fundou, organizou a igreja e também foi editor da revista Sinais dos Tempos. Aqui também foi onde ele morreu, aos 54 anos, de tuberculose. Mas se ele teve que sair de casa para pregar, esses missionários modernos não precisam mais. Tiveram apenas que aprender uma outra língua para serem missionários aqui mesmo. Esse casal suíço, um dos fundadores do Grupo Latino, sentiu o desejo de ajudar brasileiros e hispanos a terem culto e um ponto de encontro em sua própria língua. Como estava falado aqui nesta igreja, a língua portuguesa, a espanhola, também estava interessado em aprender um pouquinho dessas línguas. Passamos a escola para aprender, como todos têm que fazer. Depois, foi mais fácil entender. E acho que a Suíça é um campo missionário neste momento, porque antes foi o contrário. São pioneiros que foram para outros continentes para evangelizar. Agora é o contrário, me parece um pouquinho. E acho mais gente da fora que traz esta espiritualidade para cá, porque os suíços me parecem, eu sou suíço mesmo, posso falar, são mais um pouquinho frios. Né? Também se sente, não todos, mas em geral um pouquinho. Né? E acho que é bom isso para participar, é para temperar às vezes o entusiasmo aqui no nosso grupo, como hoje talvez a gente canta um pouquinho alto, de alta voz demais. Chegou aqui, eu fui bem recebida pela Igreja Suíça. Eles me receberam muito bem, mas eu não entendi e nem entendo o alemão ainda, né? Assim, temos mais interesses também participar em cultos com outro estilo. Isso me atraiu muito. Até agora estou entusiasmado. O estilo, para mim, é mais profundo. Os pastores que vinham falaram do coração para as pessoas. E não era só um tema. Só a Igreja Suíça tínhamos inicialmente a escola sabatina. E eu frequentava a escola sabatina italiana, porque eu fazia parte do grupo italiano. Depois começamos com o grupo português e fazíamos a escola sabatina, meio espanhol, português, assim. E com eles eu revoltei a minha língua madre. Isso significa que comecei a falar português outra vez, porque eu falava só italiano. Começamos no 2005 a ter efetivamente nesta pequena sala o culto em português. E depois vinham várias pessoas, nós chamávamos várias pessoas para vir de vez em quando a fazer o culto. E quando não havia culto, pois ficávamos embaixo com os suíços. Ouvindo alemão. Ouvindo alemão.
Eles têm outro estilo, eles cantam muito mais alto e alta voz, tem mais movimento, mas talvez mais crianças também, felizmente. Isso é uma coisa que a gente precisa liderar um pouquinho, fazer passa aqui um pouquinho, né? Mas de outro modo também eu acho muito bom como cresce o grupo. Em vez os suíços, infelizmente, os números deles diminuem muito mais. Sempre falecem pessoas, mas não tem muitos jovens que seguem. Isso me anima a fazer nosso trabalho aqui, porque você pode ver um resultado. Entram pessoas, tem... Isso dá alegria trabalhar neste grupo, nossa igreja. O Walter e a Miriam, eles são suíços, mas têm a alma brasileira, né? Foi sempre bom, sempre um jeitinho. Finalmente todo mundo entende. Jesus viveu uma vida de serviço e deu a sua vida para que tenhamos salvação e vida eterna. Muitos anos atrás, ele nasceu numa humilde manjedoura em Belém. Até hoje, eu me encanto com o fato desse nascimento humilde aqui na terra do Rei do Universo. É demais. Jesus viveu para servir e morreu para salvar. Uma linda história missionária. Meu desejo para você é que Jesus renasça cada dia em seu coração. Feliz Natal. Que assim seja, pastor. Feliz Natal para você também. E a gente se vê no ano que vem com mais ANN Notícias. E agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Revista Novo Tempo, especial de Natal. Mas o que a gente ainda tem hoje, Suzane? Hoje, Leite, tem um clipe de Natal muito especial feito pela Igreja Adventista e você aí de casa não pode perder. Não saia daí, são só 2 minutinhos. É Natal, está tão lindo esse visual na cidade. Vejo cores, só amores, por onde vou